Essa é a apresentação do terceiro módulo da Oficina de Formação de Orientadores de Iniciação Científica da Educação Básica. Então, o tema desse módulo é sobre a exposição da pesquisa, né? Então, a gente vai falar sobre apresentação oral, banner e vídeo. Tá? Eu sou a professora Nilzilene Gomes, de Figueiredo, da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Santarém. Então, a nossa fala vai girar em torno de fazer uma breve introdução, depois eu vou falar sobre a exposição em banner ou em pôster, né? Alguns chamam banner, outros chamam pôster. Vou falar da exposição oral e da produção de vídeo para exposição científica, que atualmente estão pedindo muito, até como uma forma de divulgação científica nos canais das feiras. Então, primeiro, a gente precisa entender aonde é que entra esse contexto da produção, né, da exposição da pesquisa. Então, a gente caminhou até aqui da seguinte forma. Eu falei no primeiro módulo, né, para vocês, que para iniciar a pesquisa é importante ter um planejamento, que é essa primeira escada aqui, o primeiro degrau da escada, né, para a gente conseguir chegar lá na exposição. E nesse planejamento é elaborado um documento chamado plano de pesquisa. Uma vez elaborado esse plano de pesquisa, os alunos vão para a execução desse planejamento. A execução desse planejamento, né, uma vez que ele consegue os materiais, as informações, né, para resolver a sua questão de investigação, né, utilizando várias metodologias, pode ser experimental, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, enfim. Ele chega a alguns resultados e ele chega na etapa de relatório, né, que foi o módulo 2 que nós estudamos, e elaboração do resumo. E aí, passando por todas essas etapas, chega a hora da exposição, porque a produção do conhecimento científico, ela se dá desde esse planejamento, execução, elaboração do relatório, e é importante fechar esse ciclo apresentando ao que a gente chama, apresentando aos pares, né? Apresentando para as pessoas que conhecem mais do assunto, para você aprender cada vez mais, certo? Então, essa exposição, ela pode ser feita por meio de banner ou pôster, também chamado, né? Ou apresentação oral, que é essa que você faz uma apresentaçãozinha em PowerPoint, por exemplo, e apresenta, ou um vídeo gravado, certo? Então, ele representa a culminância da pesquisa, né? Quando eu vou expor os resultados ao público, aos avaliadores, muitas vezes à imprensa, certo? Então, a gente vai treinar isso um pouquinho aqui, tá? Então, quando os alunos vão apresentar esse projeto deles, é normal ficar nervoso, né? E muito mais quando eles estão apresentando para os avaliadores. Mas os questionamentos que os avaliadores fazem, é muito importante dizer que é natural em um trabalho de iniciação científica e não desvaloriza de nenhuma forma o trabalho, pois a intenção dos avaliadores é contribuir para que o trabalho melhore, né? E dessa forma o aluno possa aprender mais e entender como se faz pesquisa, tá bom? Então, como se faz a exposição em banner ou em pôster? Aqui tem algumas fotos dos alunos apresentando, aqui de alguns alunos na segunda FECITBA em Santarém, né? E aqui um aluno, né, tá apresentando inclusive em inglês aqui, né? É uma feira fora do país, né? Um modelo que as feiras aqui nacionais também estão começando a adotar um modelo mais sustentável de banner, né? Então, o que que é esse tipo de exposição? É uma forma de comunicação ao público e os avaliadores em um evento científico, né, que serve para comunicar todas as etapas do projeto e os resultados encontrados. Nessa apresentação em banner, o pôster, né, todos os elementos essenciais do projeto devem estar presentes. Título, autores e orientadores, questões de investigação, materiais e métodos, resultado, conclusão e referências. Esses são os elementos essenciais que a gente já discutiu, que estão presentes no relatório, estão presentes no resumo do relatório, e eles aparecem novamente de forma sintetizada no banner, adicionando-se elementos que vão lhe ajudar a explicar na hora
da exposição na feira, certo? Então, é recomendável organizar o banner de forma atrativa para os visitantes e com linguagem acessível e clara, mas correta do ponto de vista científico. Isso é muito importante, tá? Não adianta ter um banner também muito bonito, bem ilustrado, organizado. É importante que o banner não tenha muito texto, né? Tem gente que só copia e cola de lá do relatório, sem ilustrar bem, isso é ruim, tá? Então, a postura também dos autores na exposição é muito importante, tá? Porque independente do tipo, da modalidade que você escolha, né, que está disponível no evento para você apresentar, você precisa se preparar, tanto a sua postura, a sua linguagem, né, o seu visual também é importante. Tá, então aqui temos outras exposições em forma de banner, os alunos apresentando, né? Observem que aqui não foi plotado, né? Nesse primeiro é uma apresentação mais antiga, mas o que importa não é o modelo que você está usando, gente. O que importa é o conteúdo que você tem a mostrar para o público, para os avaliadores, a partir do que você aprendeu, considerando aqueles elementos essenciais do trabalho científico: objetivo, metodologia, resultado, conclusão, certo? Então, aqui nós temos uma aluna do Clube de Ciências, aqui embaixo apresentando um trabalho aqui no FOPA, uma aluna do ensino fundamental, o ensino médio, que é a faixa etária que a gente atende aqui. Aqui temos a FECITBA, em 2019, no espaço lá da UFOPA, os alunos apresentando trabalhos, né, em forma de banner, certo? Então, esse daqui é o modelo que a gente utiliza na nossa feira, tá? Então, o que é importante a gente considerar na hora da elaboração desse pôster, né? É a gente apresentar a motivação dos autores, o contexto da pesquisa na introdução, e podem ser apresentadas questões de investigações e hipótese também, mas de forma simplificada. Muito importante destacar o objetivo do projeto, que é o mesmo do plano final, plano de pesquisa, né? Descrever a metodologia, apresentar os resultados que respondem às questões de investigação, ou que atendem os objetivos, trazer esquemas, figuras, etc., para usar na compreensão e concluir, e apresentar as referências bibliográficas. Então, esses são os itens fundamentais. Atentar para o que está previsto no plano de pesquisa e relatório, já revisado com as considerações dos avaliadores. Então, o banner, ele não pode destoar do que você já vem apresentando antes, né, do relatório, do resumo, já considerando as avaliações, né, que foram feitas e as correções que foram analisadas pelos avaliadores, tá bom? Então, outros exemplos de pôster aqui, observe a estrutura desses dois pôster, né, o da esquerda, os dois são do Clube de Ciência, né, o da esquerda são vulcões, formação, processos envolvidos e consequência das erupções. Aqui tem uma foto da equipe, era eu que estava orientando essa equipe. Tem uma foto de vulcão aqui, uma coisa que faltou aqui foi a fonte dessa imagem, é muito importante a gente dizer da onde que a gente está tirando essa imagem. Observa que tem quadros para ajudar a explicar, esquemas, pouco texto. Então, é um banner visualmente mais bonito, né? Então, aqui do lado direito, doenças de Chaga pela ingestão do açaí. Também tem algumas fotos aqui, né? Algumas estão com fonte, da onde foi tirado, e outros não. Todos têm que estar, tá? Então, aqui também tem uma tabela que vai trazer alguns resultados. Então, a ideia do banner é essa, é ter menos texto, mas mais ilustrações para ficar mais igualmente distribuído e mais bonito visualmente, que vai lhe ajudar também a expor na hora o seu trabalho, tá? Então, aqui também, olha, esse tem gráficos aqui figuras, né? Ó, a poluição sonora e a saúde na escola pública em Santarém, magnetismo dos planetas do sistema solar. Então, isso tudo foram trabalhos de iniciação científica desenvolvidos com os alunos do Fundamental e Médio do Clube de Ciências que apresentaram na mostra científica do Clube de Ciências. Aqui, olha, foi sobre a poluição sonora em uma escola pública de Santarém,
tinha gráficos, mas observe que esses gráficos estão com a legenda pequenininha, né? O ideal seria aumentar um pouco mais aqui, mas já tem tabelas, metodologia colocada em tópicos, né? Aqui tem imagens também que vão ajudar a entender melhor esse contexto desse projeto, certo? Então, aquela exposição em pôster. Agora vamos entender a exposição oral. A exposição oral, ela pode ser usada em uma apresentação em PowerPoint. Claro que se você tem um banner, você também faz a apresentação oral, correto? Então, só que a gente costuma chamar de apresentação oral aquela que você não tem banner, mas que você tem a apresentação no computador para fazer. Mas, claro que se você tem o banner, né, você também vai parar para explicar oralmente. E aí, esses são os materiais que vão ajudar a sua fala, né? Expor o seu projeto. Os itens essenciais do projeto precisam ser destacados na sua fala. A linguagem precisa ser clara, a mais correta possível e adequada para a ocasião, tá? Então, evitar gírias, evitar erros de português, né? De conjugação verbal. Então, a gente precisa treinar. Claro que você não vai ficar lá igual um robô, né? Mas esse treinamento é importante para que o conteúdo, a análise do projeto fique clara na sua cabeça. E claro, porque se o aluno efetivamente fez o projeto, organizou o diário, organizou o relatório, ele vai ter muito mais elementos para apresentar e os avaliadores vão perceber que realmente o projeto é dele. Porque se não for dele, ele vai gravar, né, o que não é adequado, né, o que o professor passar para ele. Né? Então, isso acontece quando efetivamente o aluno ele não é autor do projeto, né? Mas foi algo dado a ele, e isso a gente não aconselha chegar numa feira de ciências, tá bom? Então, tente usar quem vai apresentar, né? Tem que tentar usar um tom de voz adequado para as pessoas escutarem bem, né? Não muito baixo, mas também não gritando, dependendo de onde você esteja, porque também se tiver muito barulho, você tem que aumentar a intensidade da voz, né? Do som. Mas você tem que analisar esses fatores para poder expor melhor. A postura precisa ser do expositor, nada de ficar brigando com o colega, questionando, dizendo que a culpa é dele, que não sei o que, nada disso. Né? Nada de ficar se justificando algum tipo de erro que você tenha cometido, né? Ou você ou seu colega de equipe. Então tem que ter efetivamente uma postura de expositor, né? Você expõe de forma ereta, olhando nos olhos, sem se esconder, sem o cabelo no rosto, né? Para poder as pessoas escutarem você melhor e saber que você está falando do seu projeto. Então, tem algumas dicas aqui para exposição oral. Prepare com antecedência o conteúdo visual da apresentação. Ensaie, ensaie e ensaie. Fique ligado no tempo de apresentação, né? Se você tem, vamos supor, sei lá, 7 minutos para apresentar, então não vai levar 10, é no máximo 7. Então, planeja-se para isso e fique atento ao tempo, né? Cuidado com a postura e com o andar de lá para cá, daqui para lá, né? Então, você pode cansar quem está escutando você e deixá-la também aflita. Analise bem as perguntas dos avaliadores antes de respondê-las, né? Então, se perguntou alguma coisa que você se sentiu insegura, analise bem e tente dar uma resposta dentro do que você entendeu. Não leia os slides. Só ler os slides não vai dizer o que você está entendendo. Coloque os slides em tópicos, porque fica melhor para você se orientar. É muito importante antes de você descansar e se alimentar bem, né? Isso pode parecer besteira, mas não é. Se você descansar, se alimentar bem no dia anterior, tomar água, se você sabe fazer exercícios vocais de trava-língua, né, para limpar a garganta, comer uma maçã que ajuda a limpar mais a garganta. Então, isso tudo vai ajudar na sua exposição oral. Essas são algumas dicas dessa fonte aí, de uma disciplina da USP, tá? Então, antes de produzir, planeje o que será abordado no vídeo. Por exemplo, o que o vídeo abordará? Qual o objetivo principal do vídeo?
objetivo, seria o objetivo do projeto, né? E o que você vai tratar no vídeo? Por que foi feito esse projeto? Qual a sua importância, a justificativa? Como foi feita a pesquisa, que é a metodologia? Quais os principais resultados obtidos e se o projeto for de desenvolvimento tecnológico, que produto foi ou está sendo elaborado? Esses são os resultados e discussões. E aí você fecha com uma conclusão. E caso o projeto ainda não tenha sido concluído, o que será feito posteriormente? Então, isso é o que você vai discutir no seu vídeo. Objetivo, justificativa, metodologia, os principais resultados e discussões e fechar com uma conclusão. Palavras claras, concisas, que vão representar o seu. Tá? Então, quando você for produzir, precisa atentar para o som, né? Porque se o áudio ficar baixo, você vai precisar usar um editor para deixá-lo mais audível, né? Então, precisa atentar para o tipo de instrumento que você vai utilizar, se ver as orientações que foram dadas pelo evento, né? Geralmente, se você grava no celular, você tem que gravar com o celular na horizontal, então você pode às vezes usar um fone de ouvido, evite lugares ruidosos, né? Porque é extremamente difícil tirar o ruído do vídeo. Tá? Então, como produzir? Filmar na horizontal, se for o celular, gravar em ambiente iluminado e silencioso, seu rosto precisa aparecer, né? Deixar o aparelho de gravação estático, não ficar com alguém segurando na mão, tem que deixar estático em algum lugar, né? Que você possa fazer o vídeo sem estar mexendo, né? Você pode fazer edições do vídeo depois, inclusão de imagens e cortes no vídeo, né? A aparência e postura é muito importante. Preferencialmente, use uma roupa preta, fica melhor, e um fundo neutro nas suas costas. Então, não coloque muita coisa para chamar atenção, porque o principal é você apresentando o vídeo, né? Se você vai apresentar o vídeo, então se tiver outros elementos que vão tirar a atenção de quem está assistindo o vídeo, aí é mais difícil, né? Então, atente para isso também. Sua aparência, sua postura e também o ambiente onde você está gravando. Nas suas costas precisa estar neutro. Uma parede neutra, por exemplo. Seja espontâneo na apresentação. Evite falar igual um robô, como se você tivesse gravado aquilo, ou que você não esteja entendendo o que você está falando, né? Então, tentem ser o mais espontâneo possível na apresentação de vocês, tá? Então, no caso da FECITBA, a duração do vídeo é de 5 minutos. E aí tem algumas dicas de aplicativos, né, para produção e edição pelo celular. Tem o X-Record, que vocês podem baixar um aplicativo e fazer a edição pelo celular. Tem o InShot também. E pelo computador, eu gosto muito de usar o Shotcut. Ele é mais leve, né, do que alguns outros aplicativos que eu já vi. E se você dá uma mexida lá e ler alguns tutoriais, você consegue editar alguns vídeos. Tá bom? Então, qual é a atividade prática que eu deixo agora para vocês? Considerando essas dicas, né? Produza um vídeo curto de até 3 minutos. 3 minutos, tá, gente? Apresentando os elementos principais de um projeto de investigação. Você pode simular como se você fosse um aluno ou um professor orientador relatando a sua atuação no projeto. Lembrando daqueles elementos essenciais do vídeo. Tá bom? Obrigada, gente.